todos vocês, rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, fazer muita oração, amor ao próximo na casa. Ai, meu Deus, Divino São José está falando que essa época que nós estamos agora é a recordação do nascimento de Jesus. Ou ele está falando que na época que Jesus nasceu, essa data, dia 19 de dezembro, ou ele está falando dessa época, desse tempo, ele e Nossa Senhora, a mãe de Jesus, andava no mundo. Nessa época eles estavam andando no mundo. Ou ele está falando que ele andou muito, Nossa Senhora. Olha, minha gente, ele está falando que nessa época que ele andava pelo mundo, com Nossa Senhora e o menino Jesus, era muito pouca caridade. Só existia no mundo, era perseguição. Então ele está falando que eles foram muito perseguidos. São José e Nossa Senhora e o Filho Jesus foi muito perseguido no nascimento de Jesus. Ou ele está falando, ele andou muito no mundo, pedia apoio, ninguém dava, batia nas portas, ninguém abria, ele saía. Nossa Senhora, no mundo andando. Ou ele está falando que nessa época para ele foi de sofrimento, muita perseguição demais. Ele está falando que esse projeto que existe hoje no mundo foi a recordação, é a recordação da casa que Jesus nasceu. Ele está falando que quando Jesus nasceu, esse mundo todo de luz encheu. Olha, o Divino São José está falando que foi a coisa mais linda, a estrela guia, o nascimento de Jesus. Olha, minha gente, Divino São José está falando que Jesus nasceu em cima de umas pedras, uma caminha de capim. Ele está falando que foi ele que fez a casinha para Jesus. Aí por causa disso, dessa casinha, que hoje se chama o deserto, aonde Jesus nasceu. Ele está falando que depois que Jesus nasceu, aí foi que foi muito perseguido, foi muita perseguição. Mas ele está falando que com os poderes, com o milagre de Jesus, eles conseguiram vencer tudo, passaram por tudo e não foram prejudicados. Ele está falando, pedindo para todos vocês rezar muito,
pedir muita misericórdia a Deus para esse mundo não se findar que nem ele começou. Ou ele está falando que no outro século, berço do mundo, e o rei existia muito escravo no mundo. Ou ele está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para Deus revogar. Que ele está falando que essa época que nós estamos agora, aqui na face da terra, o maior escravo que existe no mundo é por causa dos vícios que tem no mundo. Ou ele está falando que se acabasse tudo isso, esse mundo ia transformado, esse mundo ficava maravilhoso. Ai, minha gente, o divino São José está falando que tão lindo, tão maravilhoso, esse mundo que Jesus deixou. Se herança para os filhos dele, vai acabar devido ao estudo das pessoas. Estão lutando para destruir, querem acabar com o mundo de qualquer jeito. Ou ele está falando que eles estão lutando, mas Deus está ouvindo. Quando quiserem saber mais do que Deus, Jesus vai mudar o tempo. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo muita oração. Ele está falando para rezarem muito por esse ano de 2015 que vai entrar. Ou ele está falando que o ano de 2014 está terminando de realizar. Agora o ano de 2015 que vai vir. Ou ele está falando para rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus revogar os castigos que vai baixar a terra. Ou ele está falando, rezar muito, rezar com fé. Ou ele está pedindo para que todo mundo siga a Deus. Ou ele está falando para vocês serem fiéis à religião católica de vocês. E se vocês for fiéis à religião católica, vocês estão sendo fiéis a Jesus. Olha, minha gente, o divino São José está falando que Jesus, então hoje, está sendo fiel na cruz por causa dos nossos pecados. Ou ele está falando para que todo mundo pegar o seu terço na mão, sentar o joelho no chão, rezar o terço, pedir misericórdia a Deus por a paz desse mundo. Ou ele está falando que esse mundo está se destruindo, meus filhos. Ou ele está falando que os homens estão lutando para acabar com o mundo que Deus deixou. Olha, minha gente, o divino São José está falando para rezar muito por causa daquela triste guerra. Ele está falando que a guerra está forte aonde ela começou.
Ou ele está falando para pedir para Deus, para que Jesus não deixar ela expandir no mundo, que ela se acabe lá mesmo onde ela começou. Olha, minha gente, vocês têm que pedir muito para Deus, para que Deus pôr a paz de Jesus no coração dos homens. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o momento da guerra é um momento muito difícil para se passar. Então ele está falando que naquele momento você só vê a terra lavada de sangue, cheia de cadáver morto e queimado. Olha, minha filha, o Divino São José está falando que já existiu uma guerra no mundo. Mas ele está falando que nessa época ainda conseguiu escapar bastante gente. Nessa época da guerra, tinha como as pessoas se defender. Hoje, não tem mais. Então ele está falando que não tem aonde se esconder, não tem como se defender. Só nas mãos de Deus, só coberto com a misericórdia divina de Jesus. Olha, minha filha, o Divino São José está falando para que vocês detalhem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Ele está falando que vai ter uma seita no mundo, mas é para vocês rezar, para Deus revogar, que essa seita, ela fica para o finalzinho dos tempos, finalzinho das eras. Lá nessa época, meus filhos, não tem mais quase ninguém. Olha isso, o Divino São José está falando, vocês não alcançaram a seita de 32. Ele está falando que não existe mais aqui na face da terra a pessoa que tenha conhecido a seita de 32. Mas ele está falando que a seita de 32 foi perigosa, foi muito triste, muito difícil para se passar. Mas ele está falando que essa que vai vir vai ser a mãe da seita de 32. Ou ele está falando que é por isso que ele está pedindo para rezar, para que Deus revogar. Que maravilha, meus filhos. Todos os anos, vocês têm o inverno que Deus manda para todos vocês. Ou ele está falando que quando Deus manda a chuva, manda com fartura para todos filhos deles que tem aqui na face da terra. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o inverno, agora de 2015, vai ser um inverno pouco descontrolado, mas vai ter bastante chuva, vai ter bastante água. Vai ter lugar que vai ser tempestade. Não fica nada, mas água fica muito. Ou ele está falando que vai ter lugar que o inverno vai ser controlado. E vai ter lugar no mundo, parte desse mundo, que não vai ter quase nada. Muito pouquinha água, que não vai ficar nem para beber.
Ou ele está falando, mas com tudo isso que vai acontecer, vai ser pior do que a cega geral. Porque ele está falando que numa parte do mundo não tem, na outra tem, vai dar para fornecer aquele lugar que não tem. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês que vai ter tremor de terra. Ou ele está falando que o momento também não é fácil. Mas aquele que está seguro na mão de Deus, aquele não cai. Está seguro nas mãos de Deus. Ou ele está falando que o tremor de terra é um momento difícil, porque não tem como a pessoa se segurar. Tem lugar que vai ser forte e é perigoso até a terra afundar. O Divino São José está falando, vai rezar muito de tudo exemplo de Deus. Olha, o Divino São José está falando, vai rezar muito que vai viver esse plano. Rezar pelo Santo Padre, rezar pelos padres. Ele disse, ou ele está falando, que para o final dos tempos, final da terra, vai ficar muito difícil para se encontrar padres que estejam cumprindo os mandamentos da igreja. Ou ele está falando que padre vai ter muito vestido de batismo, mas sacerdote mesmo vai ficar muito difícil para vocês entenderem. Ou ele está falando, lá para essa época, esse sacerdote idoso, esses aí não vão mais existir. Esse povo só por Deus. Porque o que vai acontecer no mundo vai ficar tudo mudado. Uma parte já está e vai ficar pior ainda. Ai, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês rezarem e pedir para Deus. Mais para frente, para o final dos tempos, vai aparecer uns falsos profetas no mundo, profetizando a palavra de Deus. Vai ter deles que as pessoas vão pensar que será que aquela pessoa não é Jesus? Porque eles vão querer se passar por Jesus aqui na face da terra. Olha, minha gente, mas o Divino São José está falando que a pessoa que reza, que tem a palavra de Deus no seu coração, vai conhecer que aquelas pessoas não é pessoa certa, aquelas pessoas são falsos à palavra de Deus.
minha gente, o divino São José está falando para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para vocês combaterem as tentações. Ou ele está falando que as tentações estão soltas no mundo, prejudicando as pessoas, as famílias, os casamentos. Olha, minha gente, o divino São José está falando para todos vocês que vocês conseguem combater com a palavra de Deus, a fé e a oração e o texto na mão. Vocês conseguem combater todas as tentações, a força do demônio. Olha, o divino São José está falando para todos fazer uma construção para a vida eterna. Ou ele está falando que essa vida de nós aqui é passageira, meus filhos. Aqui nós estamos caminhando. Cada momento nós podemos chegar na vida eterna. Nós temos que construir daqui para lá. Ou ele está falando que no edifício vai se construir para a vida eterna. Ou ele está falando que precisa primeiro o sacramento de Deus, quer dizer, que o primeiro sacramento da gente é o batismo, meus filhos. Ou ele está falando depois, segundo, a fé e a oração, a paz, a humildade, a castidade e a oração, a obediência e a compreensão. Ou ele está falando, e a caridade que a pessoa faz de bom coração, leva a gente o caminho da salvação. Ou ele está falando que a riqueza é maravilhosa, aquela riqueza que tem a caridade. Ou ele está falando que a riqueza, o orgulho, o império, leva o caminho da perdição, não leva o caminho da salvação. Ou ele está falando que a riqueza traz orgulho, o orgulho não entra no céu, entra no céu a paz, a união e a humildade e a caridade, o orgulho não entra. Dentro do reino do céu não cabe orgulho. Olha, minha filha, o divino São José está falando que a pior parte que a pessoa faz aqui nessa vida é a caridade que se faz de bom coração. Ou ele está falando a paz. Olha, minha gente, o divino São José está falando que Deus está pedindo a paz para os filhos dele. Ele quer paz. Ou ele está falando que esse mundo está muito sem paz. As famílias. Olha isso. O divino São José está falando que o que é de destruição das famílias, muita desavença, muita ignorância,
causa das coisas materiais. Ou ele está falando que por causa de bolo de barro e pó de ferro. Ou ele está falando que não vale a pena tanta desunião por causa disso. Ele está falando que quando nós se passa dessa vida para outra, nós não leva nada disso. Fica tudo aí na face da terra. Ele está falando que tudo bem. Nós somos pecadores aqui na face da terra. Nós precisamos das coisas materiais. Mas ele está falando que assim, nós não podemos querer as coisas só para nós. Não. Presta atenção como foi que Jesus fez. Jesus dividiu o pão, os 12 apóstolos dele. Por isso que se chama a Santa Ceia. É a mesa de Jesus. Ou ele está falando que Deus dá a felicidade para nós conseguir arrumar um meio para nós sobreviver mais fácil aqui na face da terra. Mas nós não podemos fechar tudo na mão e segurar. Não. Ele está falando que importa fazer a caridade dos seus irmãos, aquelas pessoas que precisam. Olha, gente, o Divino São José está falando que aquela pessoa, a pessoa que é rica, aqui na face da terra, e tem um bom coração para ajudar os outros, seus irmãos, ele está falando que essa pessoa vai ser muito mais rica na vida eterna quando Deus chamar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que na Santa Brima, aonde Deus deixou a palavra dele por escrito, e com muitas palavras bonitas, mas ele está falando que essas palavras mais bonitas que Deus deixou, mais da metade já foi purificada. Olha, minha filha, o Divino São José está falando, são todos vocês preparar o coração de vocês, preparar a casa de vocês com a palavra de Deus, para que vocês iam aguardando a vida de Jesus. Ou ele está falando que Jesus vai vir visitar esse mundo. Com o filho dele, se existir. Mas ele está falando que a vida de Jesus aqui na face da terra vai ser muito maravilhoso. Só que vai ser alguma pessoa que vai conhecer que aquela pessoa que está andando no mundo, será
que aquela pessoa é Jesus. Ele está falando que tem alguém que vai conhecer, vai se falar que é Jesus, vai sofrer, porque ninguém vai acreditar na palavra. Olha, minha gente, Divino São José está falando que quando Deus vier à terra, Ele vai transformar esse mundo, vai acabar todas essas maldades, essa traição, a judiação, essas perversidades que existem aqui na face da terra. Olha, minha filha, o Divino São José está falando que Deus está preparando, batendo nas portas do coração da pessoa, para ver se algum abre a porta do coração para Jesus, porque precisa diante da vida de Jesus. Vai ser a vida dos 12 apóstolos dele, aqui na face da terra, para caminhar o povo. Eles vêm para caminhar o povo no caminho de Deus, para poder esperar a vida de Jesus. Olha, minha gente, ele está falando que as aparições, os apóstolos de Jesus, vai ser hoje muito bonita, mas é muito moderna, muito simples. As pessoas têm alguém que vai ouvir a voz, quando ouve a voz, não conhece de quem é aquela voz. As pessoas ficam desorientadas, não sabem o que fazer, está ouvindo a voz, mas não sabe se aquelas palavras está vindo determinado por Deus. As pessoas não sabem o que é. Tem que ter uma pessoa no mundo para ajudar essas pessoas numa hora dessa e explicar que é isso mesmo. Se chama uma aparição do apóstolo de Jesus. Olha, minha gente, Divino São José está falando que outros vão subir e parece que tem alguém falando dentro do coração, vão ouvir a voz, não é pensamento. Vai sentir a pessoa falando mesmo. Outros pode até ter um sonho, aquele sonho lindo, dá vontade de realizar aquele sonho de tão bonito que é. Mas é tão difícil que quando a pessoa sonhar o sonho, vai ter dele, vai contar. Quando contar o sonho, vai ter alguém que fala, isso aí é pesadelo, isso aí não é nada que pertence a Deus, isso aí é pesadelo que você está tendo à noite. O resto, oh meus filhos, ninguém acredita que Deus tem poder, que Deus tem milagre. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que os milagres de Deus é tão grande que Ele formou o mundo dentro de um minuto, Ele
pode acabar dentro de um segundo. Ou ele está falando que é verdade, que esse mundo se acaba. Ele não ficou para sempre. Não, vai acabar. Mas ele está falando que o primeiro século se acabou com o dilúvio. O segundo vai ser com fogo. Mas ele está falando que esse dia, só Deus que sabe esse momento. Mas ele está falando para as pessoas caminhar o caminho de Deus, continuar rezando, continuar com fé, fazer esse sacrifício. E atrás da palavra de Deus, e atrás dessa aparição, aonde existe uma aparição verdadeira. Ou ele está falando que existe muita aparição no mundo, muita. Mas ele está falando que a aparição verdadeira, que tem a graça, que tem o milagre, é muito pouquinho. Ou ele está falando que aonde existe uma aparição verdadeira, alguma pessoa recebe uma graça, recebe um milagre. Olha isso, Divino São José está falando para todos vocês. As pessoas rezam muito, pedem muito a misericórdia de Deus. Que esse tempo que nós estamos, lá no tempo da misericórdia de Deus. Ele está falando que nós temos tempo para rezar, nós temos tempo para pedir, nós temos tempo para rogar, nós temos tempos para chorar. Ele está falando que o tempo da misericórdia de Deus, esse que nós estamos, filhos. Ele está falando que muitas vezes pode chegar um momento de nós abrir a boca para chamar por Deus e não dá tempo fechar. A boca fica aberta e a voz não sai. Olha, o Divino São José está falando que nesse mundo ainda tem muita coisa boa que pertence a Deus, muito. Mas ele está falando que para nós achar, nós temos que procurar, nós temos que ir atrás. Agora as coisas ruins, não precisa sair de casa. Dentro da sua casa mesmo, você vai para o significado. Olha, minha filha, o Divino São José está pedindo para todo mundo que tem família rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para acabar esses tristes vícios que tem no mundo. Ele está falando que é isso que está destruindo a paz do mundo, meu Deus. Gente, o Divino São José está falando que a situação que está o mundo, o povo do mundo, quando chegar o finalzinho dos tempos, finalzinho das eras, as pessoas vão ficar, os que existir, vão ficar assim que nem um rebanho de bicho bruto. Porque ele está falando que
todas as mães de família, os pais de família, aconselhar o seu rebanho, luta por eles, luta. A gente tem que lutar, nunca pode desprezar, nunca pode abandonar, nunca pode jogar, mas tem que lutar. Ele está falando para as mães de família aconselhar os seus filhos por causa dos usos, os estranhos que dá demais nas pessoas. Esses usos, esses estranhos que estão fazendo muita falta de respeito. Ele está falando que muitas vezes a falta de um conselho se perde uma pessoa. Ele está falando que o pai e a mãe não vai chegar no seu filho com desaforo. Chega com amor. Ô filho, não faça isso. Isso que você está fazendo é pecado, meu filho. Lembra de Jesus. Para com isso, que isso é errado, isso é pecado, isso que você está fazendo. O seu filho vai ouvir o que o seu pai ou a sua mãe está falando. Vai obedecer. Ali vai parar. Se entra com brutalidade, com ignorância, falando palavras que não podem, o seu filho é desobediente mesmo, é ignorante mesmo, leva a ignorância em cima dos pais, aí da desunião, da discussão. E aí, quer dizer que findou pegando dois. Por causa da má palavra. O pecado estava só num. O outro foi com ignorância, dividiu o pecado por dois. E se você vai e fala, aconselha, mas vai com amor, não vai com ignorância. Se ele não te ouvir, o teu filho não te escutar, mas aquele pecado fica só nele. Ai, minha gente, o divino São José está falando dos filhos desobedientes dos seus pais. Ele está falando que muitos deles, o seu pai está falando, ele sai, vira as costas, não dá atenção para o seu pai, da sua mãe. Oh, meus filhos, naquele momento, você virou as costas para quem? Você não virou as costas só para o seu pai, você virou as costas para Deus. É o mesmo tanto do seu filho. Chega no pai e fala, papai, antes dele falar outra palavra, o pai sai entusiasmado, vira as costas para o seu filho, não dá atenção. Olha que pecado. Naquele momento, você virou as costas para Deus. E aí, só Deus que sabe se você ainda vai ter o merecimento de ver. Olha, minha gente, o divino São José está falando que a determinação de Deus é um segredo. É difícil para a pessoa entender. Como é que pode se viver
aqui na face da terra. Olha, ele está falando que é muito fácil, mas para as pessoas se torna difícil. Olha, ele está falando para as pessoas, para todos vocês, que o caminho de Deus é o caminho certo, é o caminho da verdade, é o caminho da salvação, é o caminho para nós seguir. Ou ele está falando que as pessoas que estão seguindo a Deus estão felizes, porque estão com aquela fé, aquela esperança que vai voltar com Deus. Ou ele está falando que na frente do caminho de Jesus e cruzou esse caminho, as pessoas vão atrás da ilusão, da fantasia que existe no mundo. Ele está falando que o demônio, ele não tem poder, ele não tem milagre, ele não tem graça, ele não tem misericórdia, ele não tem nada, mas ele tem força para quem cuida dele. Ele está falando que muitos saem do caminho de Deus, seguem outro caminho, se considera que está salvo. Como? Se você saiu do caminho de Jesus. Olha, minha filha, o Divino São José está falando que quando Deus formou esse mundo, Ele deixou dois caminhos. Ele deixou o caminho da salvação e o caminho da perdição, da nossa escolha. Olha, ele está falando que o caminho de Deus é lugar está um pouco vazio. Ei, meu pai, quem é que vai ter o merecimento de chegar até aí? Ei, meu Deus. Que caminho bonito. Oh, meu Divino São José, eu queria tanto, meu Pai, que o Senhor mostrasse esse caminho para todas essas pessoas que estão aqui presentes, ver
o caminho que eles estão entrando. Que lugar lindo, maravilhoso, meu Pai. Ah, é verdade. Ah, mentira. O Divino São José está mostrando para mim um pouquinho desse caminho, dessa caminhada, essa procissão que a gente faz. Oh, ele está falando, mais para frente o caminho se transforma mais bonito, mais maravilhoso para nós caminharmos. Mas ele está falando que precisa de fé e esperança e a confiança para chegar lá. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todos vocês, todo mundo que está presente aqui, ou ele está falando que do dia 24 para o dia 25, 12 horas da noite, é o horário que Jesus nasceu. Ou ele está falando para esse momento a reunir as famílias. Quando acabar, se tiver o menino Deus, rezar o terço de frente o menino Jesus. Rezar o terço, todo mundo reunido, pedindo a Jesus pela paz desse mundo e pedindo para Deus pela saúde de todas as pessoas daqui da face da terra. Cada cá pede por todos. Vai ser muita gente para rezar e vai ser muita gente para pedir. E Deus sozinho vai ouvir todos os pedidos de todos que fizer de bom coração. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que a preparação do Natal é a oração, é a união da família, aquela família toda unida, coisa mais linda para Deus. Ou ele está falando, essa que se chama preparação do Natal. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para que Deus revogar muita consequência difícil que vai aparecer aqui na face da terra. Deus pode revogar. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que hoje, o dia 19 de dezembro, ele vai encerrar a mensageira. Ele está falando, pedindo para todo mundo rezar, todo mundo fazer uma preparação no coração e aguardar as mensagens do Divino São José. Se Deus preparar no dia 19 de janeiro, aí já é de 2015. Ou ele está falando que agora ele vai abençoar todos os pedidos das pessoas que tem em cima do altar.
e os pedidos que estão no coração de cada um. Amém, meu divino São José. Amém, meu Pai. Abençoa, meu divino São José, todos os teus filhos que estão aqui presentes, meu Pai, ouvindo a tua mensagem, São José. Traz essas pessoas, meu Pai. Meu Pai, ajuda ele. Faça como ele melhorar a situação da vida dele. O José, ajuda ele, meu Pai. Amém, meu divino São José. Abençoa, meu divino São José. Pai Salvador. Protege ele, meu Pai. Vem tão de longe para ouvir a tua mensagem, meu Pai. Dá muita saúde para ele. Dá força para ele. Na religião católica que ele tem, meu Pai. Abençoa ele, Pai. Protege ele, meu Pai. Ajuda ele. Abençoa, meu divino Santo. Que ela ficou 5 meses sem falar. A família desesperada, sem saber o que fazer na vida. Ela hoje está aqui te agradecendo, meu Pai, por essa graça, essa misericórdia de Deus que ela recebeu. Assim, meu divino Santo.